Muito bem. Também um lema. Lema. Diz o seguinte: se uma função, se f, né, é uma função holomorfa, de ordem total ni, na origem de Cn, então existe uma mudança de coordenadas linear não sei coordenadas em Cn, né, tal que a função f nessa mudança, né, é regular de ordem ni em Cn. Essa aqui na origem, né? Regular de ordem ni em Cn na origem. Isso aqui, claro, nessas novas coordenadas, né? Nessa nova coordenada. Porque pensa bem, quando você tem uma função holomorfa, né, prova. Vamos dar uma ideia, né? Você tem uma função holomorfa, certo? Coordenadas, né? C1, Cn, né? Aí pode acontecer que a ordem, vamos fixar a origem. Pode acontecer que, por exemplo, a ordem total aconteça na variável na coordenada C1. Ok? Esse aqui é o menor inteiro onde a derivada parcial não se anula. Então, aconteceu aqui. Então, mas como a gente vai trabalhar sempre, em geral, com esses produtos de polidiscos na última coordenada, a gente quer colocar esse ni apareça aqui na última coordenada. Ou seja, eu quero que, de fato, aconteça isso. Esse ni seja atingido aqui. Então, eu vou ter que trocar de coordenadas. Fazer uma troca aqui de coordenadas para assumir que na última coordenada eu atinjo esse ordem total, né? E se atinjo isso na ordem total, eu falo que ela é regular de ordem ni na coordenada Cn, né? Vou colocar um exemplo, só para ter uma ideia, né? Lembra aquele exemplo que eu passei no início da aula anterior, né? Tinha considerado um polinômio, né? C1 ao quadrado menos C2 ao cubo, certo? A gente viu que a ordem total, na origem, né? Colocar a origem, o ponto, era 2. Por quê? Porque a derivada parcial de ordem 2 em relação a C1, né, era 0. Desculpa, era 2, né? Diferente de 0. Era 2 diferente de 0. Então, por isso que a ordem total é 2. Mas eu quero que aconteça essa ordem total aqui, na coordenada C2. Então, faço uma mudança de coordenadas. Quem vai ser a mudança? Bom, fácil, eu faço assim, né? C1, C2, o C2, o C1 manda em C2 e o C1 faz assim. Bom, então, quando eu faço a composta,
com essas novas coordenadas, o que vai sair? Então vai sair F composto com φ, esse aí é C2, C1, e aqui vira C2 ao cubo, ao quadrado, menos C1 ao cubo, certo? Então, nas novas coordenadas, a ordem aparece na última coordenada, C2. Okay. Unir continua sendo 2, só que agora você, nessas novas coordenadas que fizeram uma troca, né? A ordem total aparece aqui na última coordenada. Então essa é a ideia. Vamos mostrar isso, que a gente pode fazer sempre isso. Se uma função holomorfa tem ordem total ni na origem, então você pode mudar as coordenadas de maneira que a ordem total apareça na última coordenada Cn. Ou seja, em outras palavras, essa aqui vale. Então você faz uma mudança de coordenadas, como que fiz no caso. Então a prova... Então a prova é assim, né? Prova em geral. Isso aqui é só um exemplo, tá? Na prática, como a gente muda as coordenadas. Mas na prova em geral é assim. Então eu tenho, como ele é holomorfo, ela tem uma série de potências, tá? Fn, C1, Cn, né? Onde Fn são polinômios homogêneos de grau n. Tá? Então, como a ordem total é ni, f de ni na origem, né? É diferente de zero. Desculpa, não é identicamente zero. Não é que não seja, pode se anular, mas não é identicamente zero. Tá? Não é identicamente zero. Esse símbolo significa que ela não é totalmente nula, né? Tá? Então, como não é totalmente nula, em particular para zero, existe um ponto B em Cn, né, tal que f de B é diferente de zero. Muito bem. Agora eu vou fazer uma mudança, ou seja, tenho aqui o Cn, né? Tenho aqui a origem, tenho aqui o B. Vou fazer uma mudança de coordenada que leve esse ponto. Tá, então eu vou pegar essa. Vou fazer uma mudança de coordenadas, tal que seja φ de Cn em Cn, transformação linear. Tá ok? Φ de 0, 0, 1 seja B. Tá bom? Beleza. Então, tomando essas novas coordenadas, F composto com φ, o que acontece? Nessas novas coordenadas, no 0, 0, 1, esse aqui é diferente de 0. Em particular, o Fn composto com φ no 0, 0, 1 também é diferente de 0. Né? Porque a ordem total, Fni. Porque é a ordem total. Né? E onde que é atendido, como aqui é 1 na última, né? Significa que ele é de ordem ni na última coordenada. Que F é regular
de ordem em Cn na origem. Ó, porque é na última, né? Então, nessas novas coordenadas composto aqui, se você quiser. Nessas novas, né, coordenadas, você tem isso. Então, essencialmente, o que eu fiz foi mais ou menos assim, né? 60 aqui. Ou seja, mandei tudo para a última coluna. Tá bom. Agora vem outro lema, tá? Lema 1. Lema 1. Lema 2. Lema 2. Seja F holomorfa em D, domínio C, tá? Irregular de ordem I em Cn no ponto A. Ponto A que fica D. Então, existe um polidisco centro A, polirrádio R, que pode ser dividida assim, tá? Com o fecho desse polidisco continua dentro de D, tá? Tal que para cada C' aqui, a função f de C' Cn, ou seja, aqui só estou considerando como variável Cn, então estou fixando C' como função de Cn, tá? Só tem, né, niceros, né? Niceros contados com multiplicidade. Ou seja, essa função de uma variável, né, como função de Cn, tem no máximo, ou tem exatamente ni zeros, que é a ordem dela em Cn. Esses niceros estão no disco ANRN. E não tem zeros no bordo. Ou seja, todos os zeros estão no interior. Ou seja, se você tem esse aqui, esse desenho, né? Então, o ANRN, todos os zeros dessa função, fixado C', né, nesse polidisco, todos os zeros estão aqui, no interior. E tem exatamente ni zeros, que é a ordem total dessa função. A ordem total é C. Muito bem, então prova.
Tá? Então, o enunciado é claro, seja a função holomorfa regular de ordem I na variável Cn no ponto A. Então, existe um polidisco pequeno centrado em A, tá, que a função, olhando só a parte como função de uma variável, só tem I zeros naquele polidisco e não tem zeros no modo. Prova. Prova. Então, como é holomorfa, em D, né? Em particular, se você fixar o A, vai ser holomorfa em qualquer polidisco contido aqui, né? Então, F holomorfa, por hipótese, né? Em um polidisco. Vou colocar assim, AS, né? Contido em D. E FA, né? Como função de Cn, tem como função de uma variável, vai ter N zeros. Tem N zeros. Porque a ordem é N, né? N zeros. Desculpa. Tem um zero, né? De ordem I. Tem um zero de ordem I em C em AL. Então, você fixa as primeiras variáveis, começa a variar a última. Essa aqui é uma função de uma variável só. Como a função tem ordem I, é um polinômio, né? Localmente um polinômio de grau I, então vai ter vai ter um zero ou vários zeros, só que a ordem vai ser I no máximo. Aí. O Arthur, Sim. mas aí no caso eu garanto que só tem um zero de ordem I, ou eu tenho mil zeros nessa Não, função? aqui só tem um, porque, olha só, aqui é assim, né? F C se escreve assim, né? Como polinômio. Então vamos lá. Aqui vamos fixar esse, né? Tá, então olha como uma variável, vai aparecer a derivada de ordem I, né? E aqui vai aparecer Z menos AN. CN menos AN. Isso. Ok, obrigada. Assim, né? Isso. Só um. Porque tô fixando o A, né? Então aí pego a série de Taylor. Aí esse cara é o primeiro coeficiente que não se anula, né? Por ser a ordem. E portanto ele começa com grau Ni. Tá? Tá bom. Muito bem.
Então já temos esse A, né? Temos esse polidisco. Agora vamos pegar um polidisco menor. Vamos fazer assim melhor. Vamos fixar no AN, né? AN. Esse aqui é o disco. Eu vou fixar um polidisco menor. Um disco menor. RN, ou seja, eu vou pegar 0, RN menor que SN. Tá? Então posso assumir que o AF, né? F de A Fn não tem zeros. Não tem zeros. Nesse aqui, nesse polidisco. Tá? Ou seja, ele não se anula somente, exceto no centro, né? Tá? Em AM. Tá. Isso aí a gente pode sempre assumir, porque os zeros de uma função holomorfa de uma variável são isolados, né? Então você pode restringir o polidisco suficientemente menor, né, para só a n ser o único zero dessa função. Tá? Então vou pegar epsilon o ínfimo de módulo de A Cn no conjunto todos os pontos de Cn, tal que Cn menos AN é Rn. Parece que maior que zero, né? Ou seja, pega o ínfimo de todos esses números aqui, né? Bolo. Como é compacto, limitado, se atingir. E não é zero, né? Porque estou assumindo que estou restringindo um aberto onde o AN é único zero. Beleza? Então parece epsilon como f contínua, usando a continuidade de f, existe uma vizinhança do conjunto compacto então que C' é a linha desse conjunto compacto. Então, e existe de Rn maior que zero, ou Rj, né? Existe Rj maiores que zero, né? Menores que Sj. Tá ok.
f de C' Cn menos f de A' Cn menor que epsilon, sempre que C' pertence ao intervalo A' e Cn menos An seja aqui. Muito bem, então estou usando a continuidade, ou seja, estou dizendo aqui, se, fazendo assim, melhor. Imagina que aqui está o AN, né? Eu sei que a função ela não tem zeros aqui, no bordo, não tem nada de zero, né? Então, usando a continuidade, agora começa a variar a outra variável, né? O Cn. Então, eu consigo uma vizinhança onde a função não tem zeros no bordo desse cilindro também, né? Que já estou mexendo na variável, usando a continuidade. Então, para esse epsilon existem essas constantes Rj, então que se os pontos estão próximos desse cara, então as imagens estão próximas de epsilon. A diferença, né? Beleza. Agora, muito bem. Eu tenho, então, a seguinte desigualdade. Eu tenho f de Cn menos f de A Cn menor que epsilon é igual a ínfimo, então essa aqui é menor ou igual que f de A' Cn. Então tenho duas funções holomorfas, essa função holomorfa e essa função holomorfa. Isso aqui vale para todo C' nesse polidisco e para todos os CLs tal que AN é igual a RE. Isso vale. Agora aplicamos aqui de fato é menor, né? Menor é igual. Aplicamos o teorema do Rocher. O que diz o teorema do Rocher? Só para lembrar, né? Como que diz? Se você tem duas funções analíticas, né, holomorfas, com um módulo menor que outro, para todo Z no bordo de um disco, né? Então F e F mais G tem o mesmo número de zeros no interior. Rocher. Vou usar essa de uma variável complexa. Tá? Então aqui tenho duas funções. Tenho duas funções, uma menor que a outra, né? Vou olhar elas como funções de Cn, tá? Então, pelo teorema, F... isso aqui vale no bordo, né? Então, no interior, né? F menos... Seria assim, né? Seria F de essa função aqui. F de AN, CN. E a soma, ou seja, esse mais esse, que seria somente F de CN, CN, né? Tem o mesmo número de zeros com
Contado com multiplicidade, é claro. Interior. Como a gente já sabe que esse aqui tem Ni zeros, então esse também vai ter, né? Logo, para todos ser linha. A função. Essa função aqui, olhando só como. Tem Ni zeros também. Contados com multiplicidade. Beleza? Então aí termina a prova. Então, a teorema de Rocher. Para todo o trabalho, né? Primeiro, então, a ideia é fixar o A', olhar aqui. Como tem ordem Ni, vai ter Ni zeros, né? Ó. Aí você escolhe de tal maneira que você isola esse zero aqui com um pequeno aberto. Tá? Então você consegue um epsilon, usa a continuidade para estender aos pontos C', e depois teorema de Rocher para comparar o zero desse lado com o zero desse lado. Né? F e F mais G, né? De Rocher. Muito bem, então é isso aí. Agora, teorema da função implícita. Estamos em condições já. No contexto holomorfo, né? Ou seja, f é uma função holomorfa em D. D sempre vai ser um domínio, ou seja, D sempre é aberto e conexo, tá? Tá, então essa sempre é a hipótese. Então seja f uma função holomorfa em D, que seja regular, de ordem 1 em Cn em algum ponto A. Regular em Cn em algum ponto A. Então, existe um polidisco ou seja, uma vizinhança do ponto A, né? Que pode ser dividido assim em D, né? E G, existe um polidisco de uma função G holomorfa em a linha R', tal que para acontecer o seguinte. Primeiro, G de A' é igual a N. 2, G de Z' pertence a esse polidisco para todo C' um outro. Tá? 3, F de Z é 0.
para algum ponto. Sempre que Cn seja igual. Ou seja, em outras palavras, eu tenho a equação de isso aqui, né? Isso aqui vale. Desculpa. Isso aqui vale. C' e G de C'. Esse é. Em outras palavras, eu posso escrever Cn como função das primeiras. Entrando função implícita na vizinhança de um ponto. De ordem 1, né? O que significa de ordem 1? Ou seja, que a derivada parcial em relação a Cn é diferente de zero. É equivalente, né? Se você pensar em análise no Rn, é a mesma condição. Que a derivada não se anule na direção de y, né? Ou da última coordenada. Então quer dizer assim, se você tem D, um domínio, né? Cn, e você tem um ponto A, onde a derivada em relação à última variável é diferente de zero, então quer dizer que Cn se escreve como função das demais. E vale a equação, né? Certo? Vale a equação. Ou seja, se existe um polidisco, né? Isso aqui vale dentro de um polidisco pequeno. Somente. Onde eu posso escrever uma como função da outra. Ou seja, localmente, aqui o gráfico de uma função. Função holomorfa. Tá, isso significa a ordem 1. Prova. Tá claro, né? Bom, então eu tenho D, né? Aí fixo o ponto A. Agora, eu tenho que, por hipótese, a ordem de F em Cn no ponto A é quanto? É 1, né? Então, vou aplicar o lema anterior. Pelo lema anterior, existe um polidisco né, tal que se eu fixo uma variável aqui, eu tenho aqui um zero exatamente nesse polidisco pequeno. Existe tal que para cada celinha aqui existe um único zero. Vou chamar esse zero como dia de celinha. Único zero.
G' único zero de F. Ou seja, F de C' G de C', certo? Isso pelo lema, né? Porque a ordem é 1. Beleza. Muito bem. Então já temos a existência da G. A G depende de C', só que ainda não, a gente não sabe se é holomorfo ou não. Então basta mostrar que G é holomorfo, né? Vamos lá, então. Então usamos a fórmula de... Tem para como único zero e um zero simples, né? Tem uma fórmula para contar zeros, né? De Cauchy. Que chama-se o teorema de argumento, né? Então, como para cada C' aqui, é a função f Cn, como função de Cn, tá? A função é essa aqui, tem um zero simples, aqui, né? Então, vale a fórmula do argumento. Como a gente encontra o zero simples de uma função holomorfa? Pela fórmula do argumento de Cauchy, né? É 1 sobre 2πi integral sobre o bordo do polidisco Cn sobre f de C' Cn derivada parcial de f em relação à última variável, integral, né, sobre o disco. Aqui a potência é 1 porque é zero simples, né? Se tem potência maior, aqui tem uma constante. Tá bom? Então essa aqui é a fórmula de argumento. Muito usada, né? Zero de funções holomorfas de uma variável. Então olha só, temos a expressão para a G. Agora podemos começar a variar, né? Começa a variar C' no polidisco. Esse aqui está bem definido, F é holomorfa, né? Então esse aqui é holomorfo. Esse aqui não se anula, né? Portanto é holomorfo, né? Nunca se anula porque a F não tem zero no bordo, tá? Então esse aqui não se anula. Esse aqui é o holomorfo, né? Então tudo holomorfo, integral holomorfo, então é holomorfo. Tá certo? De holomorfo. E aí terminamos a prova, né? Porque já temos as três condições. Temos essa condição, né? Porque é zero simples. Temos essa condição que ele pertence aqui, que é o único zero, né? Que mora aqui. E é holomorfo, né? Aqui forma de argumento. Tá bom? Estou usando tudo de uma variável complexa, tá? Tudo bem. Beleza. Vamos definir a matriz jacobiana agora, de mapa.
Vamos considerar F, né, um mapa. Domínio, tá? Sempre domínio. Aberto e conexo. Em CN. Então F é um mapa holomorfo, tá? Significa que ele é dado por coordenadas, né, F1, Fn, todas as funções holomorfas. A matriz jacobiana de F no ponto A, que fica em D, né, é dada por você pega a matriz, né, de derivadas parciais, tá? Onde I varia de 1 até M, J varia de 1 até N, né? É uma matriz M por N, tá? É uma matriz complexa. M vezes C. Certo? Então essa é a matriz jacobiana. Similar ou vários variáveis reais, né? Entendi, sem segredo não. Muito bem. Dissemos, né, que F é não singular. Em A, né? Se a matriz jacobiana. Opa. Tem posto máximo. Tem posto máximo. O que significa posto máximo? Significa que, ou seja, que o posto, né, seja o mínimo de M ou N. Tá? Significa posto máximo. Então a gente diz que F é no singular se o posto é máximo. Então vale aqui também essencialmente todos os teoremas, né, de implícita, inversa, sumersão, imersão, termo do posto, tudo vale. Beleza? Então vamos enunciar. Bom, tem o teorema da função implícita para mapas, tá? Que eu não vou fazer aqui, eu deixei como exercício, certo? Aí na lista de exercícios, aí vocês veem a prova disso. Essencialmente é repetir várias vezes a prova que eu fiz no início. E tem o teorema da função inversa, né? Que eu vou anunciar aqui. Teorema da função inversa. Então, seja F um mapa holomorfo não singular. Mapa holomorfo não singular, tá? Ou seja, tem posto máximo. Não singular, um ponto A.
no singular. Então F vai de uma vizinhança, ou CN a CN, tá? Onde A tem 1, tá? Com F de A igual a B, que domínio, tá? Sempre. Pequena vizinhança. Com F de A igual a B. Então, F tem uma função inversa, que é holomorfa e não singular também. Tem uma função inversa. Holomorfa e não singular. Em B. Então, o que significa não singular? Que o jacobiano, a matriz jacobiana de F no ponto A, ele tem posto N. Tá? Posto N. Ou seja, em outras palavras, determinantes do jacobiano, né? Mas aqui não é real, né? Tá, então, tem que ler o oposto mesmo. Isso. Então, tem uma diferença no caso de... tem uma diferença no caso de teorema da função inversa de variáveis reais, porque se você lembra em variável real, você pede que a função seja de classe 1. Né? Aqui não precisa, tá? Aqui somente holomorfo. E a inversa já vai ser holomorfa. Tá? Então aqui mais forte. Você nem precisa se preocupar com a inversa, lá já vai nascer holomorfo, né? Não singular também. Beleza? Então tem muito, por isso que eu falei no início, né? Várias variáveis complexas tem muito mais propriedades, com menos hipóteses. Né? Depois o holomorfo já é forte demais, aí já força todos os teoremas, já fica mais fácil de entender. Então qual que é a ideia? A ideia é bem simples, tá? Vamos usar o tema da função implícita, tá? Então eu tenho A, né? A Cn, tá? E o B também. Certo? Aí eu vou fabricar, vou considerar BA como ponto de C2C. E vou definir uma vizinhança desse ponto. Defina a seguinte função. H onde é claro, né, aqui está Cn e a outra também tem Cn. Então numa vizinhança vale isso, né? Quanto que vale f de BA? É f de A menos B. Essa aqui é zero. Certo? Agora essa função daqui, H, essencialmente vai de uma vizinhança, né? Só para fixar essa ideia, essa aqui vai de uma vizinhança Cn vezes Cn em Cn. Posto dela
para ser máximo, né, posto máximo aqui é N, tá? Então, é claro, né, porque você vai derivar aqui em relação a essas variáveis e vai dar tudo 1, quantas vezes? N vezes, né? Então, F, H, é claro que é holomorfa, né? Porque F é holomorfa, C' também é holomorfo. É holomorfa numa vizinhança do ponto e tem posto máximo. Posto N, tá? Então, pelo teorema da função implícita para mapas, eu posso escrever essa aqui como função dessa. Teorema da função implícita. Existe, posso escrever assim, né? Em que eu posso escrever? Eu derivei em relação às primeiras, né? Então, C2 se escreve como função das primeiras. Isso. Então, G é uma função holomorfa. Numa vizinhança de quem? De B, né? Isso. Uma vizinhança de B, né? Em Cn. E vale o seguinte, H de C', G de C' é 0 para todo C' numa vizinhança de B. Certo? Vale isso. Mas aqui, usando a definição de H, como que é H definida? F de C2', ou seja, F de menos 0. Então isso implica que F composto com G, então é em função inversa. A identidade composta, né? Então G é a função inversa. De F. E usando a regra da cadeia, G é não singular. Singular. Isso completa a prova, né? Beleza. Muito bem. Agora, vamos definir o conceito de biolomorfo. Definição. Um mapa biolomorfo F que vai de U a B, né? É um mapa holomorfo, tá? F que vai de U a B, tal que a inversa é holomorfo também.
tá? Que admite numa inversa holomorfa. Admite uma função inversa holomorfa. Pronto. Muito bem. Tá. Injetivo em particular, né? O que mais? Eu vou anunciar o teorema do posto. Só vou anunciar mesmo. A prova é usando de novo implícita, né? Teorema. Seja F um apolomorfo um domínio D que está em Cn, tá? E vai a escrever assim, ó. Vai de D a C. Se o posto da matriz jacobiana o posto da matriz jacobiana, né? É constante igual a K? Constante igual a K em D, né? Para todos os em D. Ou seja, não muda, né? O posto nesse domínio. Então vale teorema do posto, tá? Você pode escolher coordenadas. Então, para cada ponto localmente, né? Para cada ponto A em D, existe uma vizinhança ou a vizinhança de A e o B vizinhança de B, que é F de A, de um bilomorfismo e bilomorfismos de A, que vai de U a BA, de B, que vai de UB a BB, levando, né? Levando de A a origem, né?
no índice N, tal que sem vizinhança existem mapas, né, de holomorfos, tal que é composto. Tem a forma seguinte. É uma projeção composta com inclusão. Ou seja, localmente ela faz, projeta e depois se inclui. Né? Isso que é o posto, né? Teorema do posto. Então pode ser que tem que ter posto constante, tá? Então se tem posto constante, ela localmente uma projeção, depois uma inclusão. CK. Localmente. Mas vou deixar como um exercício, tá? Isso aí é rutinário, não tem nada novo para nós. O que tem de novo é o conceito de subvariedade complexa. Esse sim é novo. Necessário. Subvariedade complexa. O que é uma subvariedade complexa, então? Então, uma subvariedade complexa N de um aberto V Cn é um conjunto relativamente fechado, conjunto ou subconjunto, né, relativamente fechado, é um subconjunto relativamente fechado M dentro de D, né, tal que para cada ponto A em M, existe uma vizinhança UA de A de um biomorfismo F, que vai de UA ao polidisco de centrocero base R, Cn, tal que um polidisco, tal que F de A elevado na origem, tá? E a imagem F de osso A interseção M, ele é todos os pontos da forma K mais 1, é um hiperplano. Para algum inteiro. Positivo, né, claro.
Esse inteiro K é chamado de dimensão, tá? A definição. A dimensão de M, da subvariedade, é K. Esse K aqui que aparece. Dimensão complexa, tá? Então, o que está acontecendo? Eu vou fazer um desenho. Claro. Imagina que a gente tem uma curva assim. Dentro de C2, né? Tá, M é uma subparidade. Por quê? Porque você pega um ponto, né? Aí tem uma vizinhança entre C2, né? Desse ponto, osso A. Aí tem um mapa F que leva, vai a C2, né? Que leva essa vizinhança num polidisco centrado na origem. E leva a interseção osso A, interseção M, que seria essa aqui. Bom, o A é levado no ponto, né, na origem, e a interseção é levado no hiperplano. No caso, uma reta. Opa, vou fazer verde. Ou seja, esse de verde e esse de verde. É fimbulomorfismo, tá? Certo? Opa. Tá bom? Essa é a noção de subparidade. Tá? Pode levar aqui também, né? Tá? Desde que seja, né? A equação localmente aqui é C1, C2, né? C2 igual a 0. Então a dimensão é 1. K mais 1 dá 2, então K vale 1. Então na curva, né? Dimensão complexa. É a noção de subvariedade complexa. Muito bem. Ou seja, de alguma maneira, qualquer coisa que você puder qualquer coisa que você puder pegar um ponto e pegar uma caixinha, né, e colocá-lo dentro, fazê-lo um hiperplano, endereçar ele, é uma subvariedade. Tá? Né? Não sei o que está acontecendo aqui. Certo? Agora, imagina assim. Esse aqui. Tem chance de ser subvariedade?
Bom, se você pegar pontos daqui, sim, né? Opa, fiz desenhar quadradinho. Tá? Mas se pegar esse aqui não tem chance porque aí ele localmente vai ser uma cruz, né? Aí não vai ser um hiperplano. Então ele não é subvariedade, tá? A gente vai chamar depois como subconjunto analítico, que ele vai emitir singularidades, esses são pontos singulares, que em inglês, tá, no livro você vai encontrar assim, complex subvariate. Tá? Subvariate. Tá certo? Aqui no caso tudo é isso. Tudo você pode endereçar. Aqui não. Tá? Então temos um corolário do teorema do posto que é o seguinte. Corolário. Seja f uma função, um apolomorfo que vai de D e Cn a Cm. D é domínio, seja aberto e começa. Tal que, né? O posto seja constante. Posto da jacobiana seja igual a K, tá? Para todos os pontos do domínio. Então, temos duas. Você pode aplicar o teorema do posto, né? Então, como conceito de subvariedade local, você conclui o seguinte: primeiro, para todo ponto A em D, é o conjunto C, que fica em D, então f de C igual a f de A, é uma subvariedade complexa em D, tá? Relativamente fechado, de dimensão pura K. Ah, tá. Dimensão pura significa que todas as componentes conexas têm a mesma dimensão. N menos K. Isso. 2. Para qualquer ponto A. Opa, aqui tá, estragou, né? Vou apagar esse. Colocar direitinho para todo A em D, né? Olha isso. 2. Para qualquer ponto para A em D, existe uma vizinhança de A urso A, tá? E urso B, vizinhança de B, tá ok? F de urso A
é uma subvariedade complexa de U de B. Subvariedade complexa de B de dimensão pura que é o oposto de F, né? Então, essa consequência imediata do teorema do posto, tá? Só você vai ganhar esse biomorfismo local que faz isso, né? O teorema do posto em coordenadas locais, você tem que se você ver aqui o posto, tá vendo? Em coordenadas locais tem isso, então vai dar anulamento de as últimas variáveis, né? E vai te dar a consequência, né? Imediato. Tá, então isso aqui serve para vários. Você dizer que é subvariedade complexa. Não? Tá certo. Por exemplo, vou dar um exemplo, né? Vamos lá. Por exemplo, pegar F, né? C2 a C. C1 por exemplo, esse, né? Tá. Vamos pegar a origem. Qual o posto desse? Tem posto máximo? Com o posto. A jacobiana, né? A jacobiana de F. Vai ser. Bom, aqui só tem duas. Derivada parcial de F em relação a C1. Derivada parcial de F em relação a C2. Né? É um desses dois. Uma fila, duas colunas. Isso. Aqui é quanto que dá? Dá 3 C1 ao quadrado. Aqui dá menos 1. Isso. Então, esse aqui nunca se anula, né? No ponto zero. Nunca se anula. Então, ela tem posto 1, né? Então, pelo corolário, dissemos que o conjunto de todos os pontos C1, C2, que fica em C2, de F de C1, C2 igual a F de 0, 0, é uma subvariedade. Mas isso aqui é C1 ao cubo menos C2, né? Aqui 0. Exemplo simples, tá? Então, essa é uma subvariedade. Que dimensão? Dimensão pura 1, né? Que é oposto. Não. Dimensão pura 2, n menos k, ou seja, 2 menos 1 é 1. 2 menos 1. 1.
Muito bem. Então vamos ficar por aí. Acho que tá bom.